Mulheres de Palavra. Três meninas do Brasil, três corações democratas, de moderna arquitetura ou simpatia mulata. O Viva Maria teve a felicidade de nascer numa década que foi definitiva para os direitos das mulheres no Brasil. Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura. Esse é um programa de festa. 2022 marca os 100 anos da primeira demonstração pública de rádio no Brasil, que ocorreu na exposição do Centenário da Independência, lá no Rio de Janeiro. Desde o começo, as ondas do rádio levaram informação, cultura, educação e diversão, vencendo quilômetros de distância num país do tamanho de um continente. Nessa sintonia com a identidade brasileira, radialistas conquistaram legiões de ouvintes. Grandes mulheres fazem parte dessa história e programas históricos ajudaram desde então a informar e a mobilizar muitas delas na luta por seus direitos. Ouvindo com vocês essa lindeza de composição do Moraes Moreira, que fala da beleza da nossa gente, eu, Vera Morgado, te convido a me acompanhar a partir de agora. As três graças do Brasil têm a cor da formosura. Para contar a importância da atuação feminina no rádio, eu escolhi um exemplo emblemático. A voz que ajudou a consolidar esse veículo de comunicação como um espaço de expressão dos direitos das mulheres. Com o programa Viva Maria da Rádio Nacional, Mara Régia de Perna foi muito além da informação. A partir da década de 1980, o programa se tornou um espaço dinamizador das causas femininas. Mara Régia, como é que surgiu o Viva Maria? O Viva Maria teve a felicidade de nascer numa década que foi definitiva para os direitos das mulheres no Brasil. Até então, nossa cidadania, antes da Constituição de 88, era muito capenga. Nós éramos, em muitos casos, até pelo Código Civil, consideradas cidadãs de segunda categoria. E foi justamente na Inglaterra, ao participar das primeiras manifestações das militantes feministas que lá estavam cobrando em passeatas o direito ao aborto, o direito à cidadania plena, que eu tive essa minha imersão e vi de lá para cá o quanto nós, mulheres brasileiras, estávamos aquém desse patamar civilizatório. E aí, quando me foi oferecido um espaço na programação da Rádio Nacional AM de Brasília, eu e Antonieta Negrão pensamos logo de imediato fazermos alguma coisa pela comunicação em prol dos direitos das mulheres, já que já estávamos a caminho de uma constituinte, né? Nós estávamos vivendo a abertura, né? A propalada abertura democrática, né? Depois de tantos anos de ditadura. Então, Viva Maria nasce nesse contexto e foi importantíssimo o papel do programa enquanto caixa de ressonância para todas as nossas plataformas. Licença maternidade de 120 dias, nós queríamos ainda licença paternidade, creche de 0 a 6 e por aí foi. E com base nisso, eu inclusive compartilhei um lugar no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que também foi crucial na articulação do lobby do batom, que acabou, digamos assim, mobilizando mulheres de norte a sul do país, e o Viva Maria acompanhou toda essa história. E nesse meio tempo, nós também, através do programa, fomos berço para a criação do Fórum de Mulheres do Distrito Federal, do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal e ainda da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, nós, Brasília, a segunda do Brasil, né? A custo de muito megafone no eixão, fechando a rodoviária, fazendo comemoração de muitos 8 de março e por aí a trajetória do programa que se consolida, como você disse, pioneiro na mobilização das mulheres por seus direitos no Brasil.
Mara, se você pudesse escolher uma história da sua trajetória como comunicadora, uma para ilustrar a importância do rádio junto às mulheres brasileiras, qual você escolheria? Uau! Não só, você já me contou várias aí. Uma história só. Uma história só. Olha, a cobertura que eu fiz das mulheres na China, onde eu fui acompanhada pela nossa saudosa guerreira, Dona Raimunda dos Cocos, uma mulher com a qual eu aprendi a cantar até o shot das quebradeiras, né? E também acabei me formando no potencial do Babaçu, na resistência dessas mulheres que até hoje são muito inspiradoras para qualquer luta, para qualquer análise que se vá fazer do potencial que as mulheres têm de domar o grande, né? Porque elas são resistência até hoje. Dona Raimunda, exemplo disso, fomos para a China juntas e lá ela teve oportunidade não só de apresentar o Babaçu com a farinha, com o mesocarpo, com até mesmo a palmeira, né? Para ilustrar a luta que elas empreendiam por terem direito ao Babaçu livre, já que os fazendeiros até hoje preferem queimar a palmeira, cercar a área onde elas iam fazer onde elas fazem o extrativismo atrás dos cocos do Babaçu, né? E a deixá-las entrar na área, né? Então, esses fazendeiros negam que exista uma floresta de Babaçu entre o Tocantins e o Maranhão, o que é uma inverdade, e Dona Raimunda sempre esteve à frente, fosse cantando, fosse dizendo em alto e bom som que a floresta estava sendo envenenada. Infelizmente morreu há coisa de 3 anos, mas é uma escola, e com uma sabedoria impressionante, uma mulher que nunca frequentou a academia, mas que nem por isso deixou de dizer: ah, Marré, esse povo das escolas vem para cá para estudar nossas coisas, nossas plantas, quer saber o que é isso, o que é aquilo, o que é o Babaçu. A gente explica tudo, mostra tudo, eles pegam nossas sementes, eles pegam frutos dessa nossa terra, levam para lá para fora, pesquisam, descobrem que a gente tem um tesouro, mas não volta para dizer, e a gente morre pensando que é miserável. Então, Dona Raimunda dos Cocos, para mim, é a inspiração máxima do movimento de mulheres da floresta, das mulheres das águas, enfim, para tudo quanto é marisqueira, quebradeira, das extrativistas em geral, das mulheres da floresta. Que história mais linda. Foi um prazer grande, Mara Régia. Muito obrigada por essa entrevista. Ah, eu que agradeço. A Mara falou muito mais sobre a atuação feminina no rádio. A entrevista completa está lá na página da Rádio Câmara na internet. O endereço é radio.câmara.leg.br, onde você encontra também toda a programação especial produzida para o centenário do rádio no Brasil. No início do rádio no Brasil, os microfones e os estúdios das emissoras não eram considerados lugar de mulher. Ficou para trás aquele tempo em que havia lugares determinados pela sociedade como propícios para elas, para nós, né? E para entender como a presença feminina no rádio está ligada à própria evolução dos direitos da mulher, eu conversei com a Juliana Gobi Beth, doutora em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Na sua tese, você analisou o nosso programa Mulheres Palavra, que foi uma honra para a gente. E você aponta que a subrepresentação das mulheres no legislativo persiste, apesar de políticas afirmativas, como as cotas e outras. E você adianta que para resolver esse problema é preciso entender que é complexo mudar esse cenário, já que a política é marcada por questões simbólicas, discursivas. Tô certa? Você pode explicar esse ponto de partida da tua pesquisa e o que o rádio tem a ver com tudo isso? Tudo isso é uma questão complexa que envolve a compreensão da sociedade sobre o que é papel das mulheres, a compreensão da própria mulher, de que ela pode e deve ocupar esse espaço. O rádio, como todos os meios de comunicação, eles fazem esse papel de trazer para a sociedade as discussões das pautas, né? Então, quando você coloca em pauta, né, que existe, você chama atenção que existe ali uma subrepresentação das mulheres,
dentro do espaço político, quando você dá visibilidade do trabalho que tem sido feito pelas mulheres que estão ocupando esse espaço, né? E principalmente no rádio, que é esse meio, que é bastante democrático. Então, o rádio tem uma grande importância em pautar na sociedade os temas e de trazer informação, e de trazer uma informação de uma forma que as pessoas de fato entendam, né? De uma forma simples, de uma forma dialogada. Juliana, você também fez uma pesquisa histórica para a tua tese. Quais são as principais marcas da trajetória das mulheres no rádio brasileiro? Assim como na nossa sociedade, as mulheres também tiveram que ocupar um lugar nesse meio de comunicação lá no início, que já estava marcado para elas, que já era esperado para elas. Como é que elas enfrentaram esses estereótipos? Olha, você falou muito bem, assim como na nossa sociedade, as mulheres tiveram que ocupar esses espaços, né? Na verdade, quando a gente pensa que, quando o rádio chegou ao Brasil, as mulheres não eram nem entendidas como cidadãs de fato, né? Se a gente pensar, o direito ao voto foi conquistado anos depois da primeira transmissão, da primeira demonstração pública do rádio. Então, as mulheres, quando elas começam a atuar no rádio, isso é logo nos anos 20, né? A primeira mulher que a gente teve registro por enquanto é a Maria Beatriz Roquete Felipe, que era filha do Edgar Roquete Felipe, que teve um microfonista muito jovem, né, e atuou no rádio desde muito jovem. Você vai ter essa história muito ligada à própria conquista dos direitos das mulheres, né? Então, esse reconhecimento das mulheres enquanto cidadãs, a possibilidade das mulheres e a maior entrada das mulheres no mercado de trabalho, né? Então, tudo isso o rádio ele reflete a sociedade, né? No início, as mulheres, os programas femininos, o rádio, programas liberais, primeiro, eram muito ligados a questões de beleza, questões domésticas, de criação dos filhos, né? Isso vai mudando, vai ser questionado pelas próprias mulheres que estavam ali, né? Que buscavam trazer informações diferenciadas, que buscavam trazer informações ligadas informações para educar, né, essas ouvintes, digamos assim, de muitas formas, informações ligadas à cultura, né? Até a gente chegar no momento onde os direitos das mulheres começam a virar pauta nesses programas, né? A gente tem um exemplo muito grande ali nos anos 90 de Fala Mulher, que foi um programa ligado aos direitos das mulheres, né? A gente tem o próprio evento que está no ar até hoje, do Viva Maria, que é um programa maravilhoso, né? Então, as mulheres também estão tomando consciência do seu papel na luta pelos seus próprios direitos, e isso vai se refletir no trabalho que elas fazem também nesse espaço ocupado, né? Nesse espaço que é um espaço que levou as mulheres para a esfera pública, né? Que é um espaço do microfone dentro da emissora de rádio. Juliana Gobi Beth, doutora em jornalismo, muito obrigada por essa entrevista, foi um prazer. Obrigada, Vera, eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre esse tema. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu Tereza Cristina, Jussara Silveira e Rita Benedito cantando Meninas do Brasil, música de Moraes Moreira e do Fausto Nilo. E a canção Sintonia, também do Moraes. A produção foi de Cristiane Baker, trabalhos técnicos Newton Gomes. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio@câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Cidadã de Muriaé, em Minas Gerais. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra. Esse foi mais um programa da Rádio Câmara em homenagem aos 100 anos de rádio no Brasil. Acompanhe nossa programação especial no site radio.câmara.leg.br.